Senhor presidente e senhores deputados, quando encerrou a última semana, eu pensava que hoje nós faríamos aqui, senhores deputados, um debate a respeito do leilão trágico que ocorreu na última semana, deputado Luécio, e Vossa Excelência que preside aqui a Frente Parlamentar em defesa do sistema elétrico e de empresas estatais. Leilão da venda de parte significativa do pré-sal, que tem um valor estimado de mais de 600 bilhões de reais no petróleo no subsolo e que foi vendido por 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais é o quanto o senhor Michel Temer conseguiu e achou ótimo ter conseguido com a venda de parte do pré-sal. Mas o mais interessante é que a tecnologia será disponibilizada, a tecnologia desenvolvida ao longo de décadas por empresas brasileiras, pela Petrobras. O financiamento para que empresas como a Shell, a Total, Exxon, entre outras, inclusive algumas estatais, como é o caso das chinesas, comprem o petróleo brasileiro, o financiamento será feito pelo BNDES, de 20 bilhões de reais. Talvez seja a coisa mais absurda que nós vimos nos últimos anos. Você vende o petróleo por um preço irrisório, você financia para quem compra, você abre mão do conteúdo nacional, abre mão, como fez o senhor José Serra do PSDB, através de sua emenda da lei de partilha, não é preciso mais ter percentuais para a educação e para a saúde. Você abre mão, através de uma medida provisória, de todos os impostos que deveriam ser gerados no pré-sal, porque o pré-sal, pela medida provisória, não deverá pagar os mesmos impostos que pagam os outros setores de exploração, e ainda acha isso um sucesso. Realmente, o senhor Michel Temer e o seu governo, e aqueles que ajudaram a dar o golpe, merecem aplausos. Conseguiram. Conseguiram fazer com que nós voltássemos a ser uma colônia. Só que, desta vez, uma colônia sem vice-rei, porque apenas temos aqueles que entregam o pouco que nós tínhamos de esperança para aqueles que, mais uma vez, vêm aqui apenas explorar nossos produtos e nos transformar definitivamente numa nação submissa, pobre, miserável, sem educação, sem saúde, sem perspectiva de vida, como foi dito aqui por um deputado que me antecedeu, com um país que de 2005 a 2015 teve 359 mil jovens mortos por assassinato, e ainda acha bacana. Realmente o senhor Michel Temer se supera a cada dia. A cada dia se supera. Mas há uma contrapartida a isso. Há um contraponto a essa aberração que foi feita com o pré-sal. E um contraponto que mostra a loucura que tem sido esse governo desde que deu o golpe, apoiado, como foi dito pelo senhor Funaro, por recursos ilícitos para a compra de deputados, para a compra do impeachment, apoiado pelo PSDB e pelo DEM, que é justamente o relatório, que está aqui em minhas mãos, inclusive parte da sinapse feita, do relatório da CPI da Previdência. O relatório da CPI da Previdência é aprovado por unanimidade. E o que diz o relatório da CPI da Previdência feita pelos senadores? Vou ler um pedaço para os senhores. Por unanimidade foi aprovado nesta quarta-feira, dia 25 de outubro, o relatório final do senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, sobre os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência. Além de sugerir projetos de lei e emendas à Constituição para aperfeiçoar a legislação, o documento solicita algumas providências do governo federal. A pedido dos senadores, o relator concordou em retirar do texto final os indiciamentos dos ministros da Fazenda Henrique Meirelles e da Casa Civil da Presidente da República, Eliseu Padilha, por terem feito esses dois ministros um verdadeiro terror
sobre o país, mentindo sobre as finanças da Previdência. Diz o relator, que teve seu relatório aprovado por unanimidade, o relatório aponta erros da proposta da reforma apresentada pelo governo, sugere emendas à Constituição, projetos de lei, além de iniciar uma série de providências tomadas para equilíbrio do sistema previdenciário brasileiro, como o mecanismo de combate à fraude, mais rigor na cobrança dos grandes devedores e o fim do desvio de recursos para outros setores. O documento alega haver, senhores deputados, inconsistência de dados e informações anunciados pelo Poder Executivo, que desenham um futuro aterrorizante e totalmente inverossímil, com o intuito de acabar com a previdência pública e criar um campo para a atuação das empresas privadas. Segundo o relatório da CPI, as empresas privadas, deputados, devem, somente elas, 450 bilhões à Previdência. Alô, FIEP. Alô, FIEP. Alô, Associação Comercial. Era bom dar uma olhada nos seus associados, deputado Romanelli, e perguntar se tem parte nessa dívida. Afinal, aquele impostômetro que está colocado ali na Rua 15, em frente à universidade, mostra quanto imposto nós devemos. Mas aqui a CPI mostra que só para a Previdência são devidos pelas empresas privadas 450 bilhões de reais, sendo que, conforme a Procuradoria da Fazenda Nacional, somente 175 bilhões correspondem a débitos recuperáveis. Uma proposta do relatório é aumentar para 9.370 o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social, que atualmente é de R$ 5.531. Mas, segundo os senadores, esta casa levantou, abre aspas, esta casa levantou dados importantes colhidos junto ao próprio governo. Com meses de estudo e análise, a CPI mostra que há fraude e há corrupção e que a Previdência não é deficitária, afirmou Telmário antes de sugerir que os membros da CPI entregassem cópia do relatório diretamente ao presidente Michel Temer. Não é deficitária. Deputado Rasca, Vossa Excelência, que esteve no governo, acompanha esse processo, sabe o quanto se falou da reforma da Previdência e da sua necessidade. Ouço empresários dizerem, associações de empresários dizerem, deputados dizerem que é preciso fazer a reforma da Previdência porque assim o país vai melhorar. É uma mentira, é uma mentira. Não há déficit na Previdência. Está aqui, presidente Adhemar Traiano. E não foi feito pelos partidos da esquerda, como alguns gostam de dizer, da esquerda maldita. Não, por todos os deputados. O deputado PROS, o senador PROS, do PROS, até onde nos consta, não faz parte da oposição. Os demais senadores que aprovaram não fazem parte da oposição. Na sequência, há uma série de encaminhamentos feitos, mas o que me chama a atenção é que entre os encaminhamentos está a sugestão para que a DRU, aquela praga que em todos os governos foi utilizada, do PSDB e do PT inclusive, desvinculação das receitas da União, uma parcela significativa de recursos originalmente destinados ao financiamento da Previdência foi redirecionada. Deveria vir para a Previdência e 25% foi levado para pagar a dívida para os bancos. Na sequência disso, ainda os senadores dizem, o envelhecimento da população, as projeções do governo levam em conta o envelhecimento da população exagerado. O senhor Temer disse que nós vamos ver 140 anos. Talvez ele não chegue até lá, até porque a sua saúde anda meio complicada. Ao passo que considera um crescimento do PIB muito abaixo da média histórica nacional, tais falhas exacerbam a previsão futura da necessidade de financiamento do regime geral da Previdência Social. Mutirão, o TCU, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal devem, em caráter emergencial, reforçar suas estruturas, não sei como, com a PEC dos 20 anos proibindo contratações, e promover mutirões para o julgamento de todos os recursos administrativos que envolvam contribuições sociais até o fim de 2018. Combate às fraudes. É recomendável a adoção de estratégia permanente integrada de combate às fraudes e crimes contra a Previdência. Propostas legislativas. A CPI elaborou 2 projetos de lei e 3 propostas de emenda à Constituição. Estas e outras sugestões, senhores deputados e os nossos telespectadores, estão disponíveis. A minha sugestão é que nós todos, deputados, e aqueles que nos veem, nos ouvem, se apropriem desta CPI, do relatório,
Deputado Tadeu, Para minuto concluir, para senhor concluir. presidente. E definitivamente nós possamos, deputado Pacheco, desmascarar mais esta fraude do governo Temer, quer dizer que a CPI mostra claramente, quer dizer que a Previdência é deficitária. O que nós temos é um roubo contra a Previdência, fraude contra a Previdência. Empresários que bateram a panela, se vestiram de verde e amarelo, amarraram fitinha na testa, que saíram por ali botando bandeira do Brasil, deveriam botar a bandeira do Brasil nas suas empresas e pagar os seus impostos. 450 bilhões de reais só a Previdência. Primeiro pague, depois, aí venho aqui na Assembleia, inclusive muitas vezes pedir para que sejam anistiados. Da forma como está hoje, deputado Plauto, é uma vergonha quem deve a Previdência, da forma como deve, ainda fazer pose de correto, acusar muitas vezes todos os políticos de corruptos, quando na verdade o problema está muito mais próximo do que nos parece. Este é o relatório da CPI do Senado, e eu faço mais uma vez um convite, senhor presidente, e uma sugestão a Vossa Excelência, que nós possamos passar a todos os deputados e colocar na página da Assembleia, inclusive, esse relatório, porque desmistifica isso que vem sendo dito, não há fraude na Previdência. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.